Canto 10. Na esperança de encontrar entre os heréticos a grande figura de Farinata, Dante pergunta a Virgílio se seria possível comunicar-se com os condenados que estão nos túmulos ardentes mais abertos. Virgílio responde afirmativamente e insinua que Dante lhe escondeu seu íntimo desejo. Enquanto Dante se justifica, é surpreendido pela voz do próprio Farinata, que o reconhece pela linguagem por toscano como ele, e levantando-se do túmulo, o interroga sobre sua identidade. Segue uma discussão política sempre respeitosa de Dante com o grande chefe Gibelino, seu opositor, que faz previsões funestas para o futuro político do próprio Dante e de seus correligionários, interrompidas pela patética irrupção do pai de Guido Cavalcanti, amigo íntimo de Dante, que entende erroneamente que Dante tivesse dado notícia de sua morte. A pedido de Dante, Farinata lhe explica que os espíritos no inferno têm o dom de prever o futuro do mundo dos vivos, mas nada sabem do presente. Dante sai desalentado do encontro e Virgílio o reanima, propondo-lhe aguardar os prognósticos que só Beatriz poderá lhe ministrar. Agora vai por um caminho estranho, passando entre a muralha e as sepulturas, o mestre meu e eu o acompanho. Ó mestre sumo que em 1000 conjunturas me conduzes, disse eu, como te apraz, fala-me e satisfaz minhas procuras. Essa gente que em seus sepulcros jaz, posso ver? Já estão todos levantados seus fechos e ninguém sua guarda faz. E ele a mim. Já serão todos fechados quando de Josafá eles revierem com os corpos seus lá em cima antes deixados. As covas que aqui vês são para acolherem todos com Epicuro os seus secazes que morta com seu corpo a alma inferem. Portanto, esse quesito que me fazes, aqui mesmo será logo atendido, e ainda um teu fito que calar te aprazes. E eu, meu bom guia, não te guardo escondido meu coração, e se pouco eu dialogo, a isso, e ora não só, tens-me induzido. Ó toscano que no país do fogo vivente, vais assim falando honesto, que um pouco aqui detenhas-te eu te rogo. A tua fala me torna manifesto o nobre berço que te concebeu, ao qual, demais talvez, eu fui molesto. Foi este o som que súbito interrompeu de uma tumba e me fez virar para trás, temeroso, buscando o mestre meu. E ele, volta-te, o que hesitar te faz? Vê Farinata que se ergueu direito, da cintura para cima já o verás. Eu já cruzara o seu olhar. Com o peito e com a fronte reto ele se erguia, como tivesse o inferno em grão despeito. Com solícita e presta mão, meu guia levou-me a ele entre as tumbas ferais, sugerindo-me cauta galhardia. Quando a sua tumba aproximei-me mais, olhou-me um pouco e quase desdenhoso. Quem foram? Perguntou, teus ancestrais. E eu, já de contentá-lo desejoso, não lhe escondi, mas tudo revelei, o que tornou-o ainda mais senhoso. Tão duros na adversão a minha grei foram, disse ele, e a mim e aos meus parentes, que por 2 vezes eu os expulsei. Expulsos? Respondi. Mas renitentes foram, voltando d'uma e d'outra prova, e essa arte não tiveram vossas gentes. Surgiu da tumba, então, uma sombra nova, sobre a borda, mostrando-se até aumento, talvez se ajoelhando na sua cova. Olhou-me à volta, parecendo intento a achar quem estivesse ali comigo, e então, lhe sucedendo o desalento, disse em pranto, se neste desamigo cárcere vais por primazia de engenho, por que o meu filho não está contigo? E eu respondi, não por mim mesmo eu venho, aquele que lá está meu rumo ordena, por quem, quiçá, evadia o teu guido empenho. Por seu falar e a espécie de sua pena, sem inquiri-lo eu já o reconhecia, e isso minha resposta fez tão plena. Súbito ereto gritou, evadia? Disseste? Então não vive? Então não mais o doce lume os olhos lhe embacia?
Quando foi percebendo que demais demorada ficava-lhe a resposta, caiu supino e não mostrou-se mais. A outra grande alma, por cuja proposta tinha eu ficado, não moveu o peito e o colo, nem mudou a feição composta. E disse, retomando o meu conceito: se ignoram daquela arte a natureza, isso mais me atormenta que este leito. Mas nem 50 vezes terá acesa sua face essa mulher que aqui é rainha, que saberás quanto aquela arte pesa. Bem volta ao povo teu que te acarinha, mas por que lhe mantém tanta impiedade contra os meus, que em suas leis tanto espezinha? E eu, pela fúria é, e pela mortandade que o Árbia fez de vermelho tingido, que em nosso templo reza essa piedade. Meneando a cabeça aborrecido. Nisso não fui só eu, disse, e por certo com os outros sem razão não teria ido, mas fui só eu, quando do fero acerto unânime de destruir Florença, que defendê-la ousei de rosto aberto. Ora, roguei, que tenha bem-querença tua descendência, mas me desenreda um nó que me embaraça a conhecença. A vós me pareceu que se conceda antever o que o tempo em si conduz, mas com o presente o mesmo não suceda. Nós vemos como os que têm frouxa luz, respondeu, as coisas que mais longe estão, tão que ainda em nós a suma lei reluz. Mas ao chegarem, cessa essa aptidão, e nada, se ninguém não nola a porta, conhecemos de vossa condição. E podes compreender que toda morta nossa mente será desde o momento em que se feche do futuro a porta. Sentindo então certo arrependimento, pedi-lhe: agora dize a esse caído que o seu filho ainda tem o acolhimento dos vivos, e que se eu não dei-lhe ouvido, ele saiba que foi porque eu me achava no erro que ora me tens esclarecido. E porque o mestre meu já me chamava, apressei esse espírito, ao rogá-lo de me dizer quem mais com ele estava. Com mais de 1000 em jazo neste valo. Frederico II está comigo, e o cardeal, e dos outros me calo. Disse e escondeu-se, e eu me voltei pro antigo poeta, no colóquio repensando que se me afigurava de inimigo. Moveu-se o mestre, e junto caminhando perguntou-me: algo tens que te contriste? E eu atendi ao seu aceno brando: que tua memória guarde isto que ouviste contra ti. Desse sábio foi a mensagem. E atenta, prosseguiu com o dedo em riste, quando encontrares a radiosa imagem daquela cujo olhar tudo conhece, dela ouvirás de tua vida a viagem. Volvendo à esquerda caminhamos, desse muro pro meio, onde começava uma vereda que para um fosso desce, que até lá seu miasma despejava. Notas. No verso: todos com Epicuro os seus secazes. Aqui são punidos os heréticos em geral, como os seguidores da doutrina de Epicuro, que negava a sobrevivência da alma após a morte corporal. No verso: com solícita e presta mão, meu guia levou-me a ele entre as tumbas ferais. Farinata Deliuberti foi por longos anos chefe dos gibelinos em Florença. No verso: aquele que lá está meu rumo ordena, Virgílio. Nos versos: por quem, quiçá, evadia o teu guido empenho, por seu falar e a espécie de sua pena, sem inquiri-lo eu já o reconhecia, e isso minha resposta fez tão plena. Guido Cavalcante, poeta e amigo íntimo de Dante, era, como seu pai Cavalcante, incrédulo, e foi pelas palavras deste e pela sua presença entre os heréticos que Dante adivinhou sua identidade. Nos versos: mas nem 50 vezes terá acesa sua face essa mulher que aqui é rainha. Nem ocorrerão 50 fases da lua. A mitológica Proserpina, mulher de Plutão, rei do inferno,
era identificada com a lua. Nos versos: E eu, pela fúria e pela mortandade que o Árbia fez de vermelho tingido, que em nosso templo reza essa piedade, meneando a cabeça aborrecido. Nisso não fui só eu, disse, e por certo, com os outros sem razão não teria ido. Foi o morticínio da batalha de Montaperte que coloriu de vermelho o rio Árbia, que produziu a decretação de tais leis por nossa Assembleia. Nos versos: Mas fui só eu, quando do fero acerto, unânime, de destruir Florença, que defendê-la ousei de rosto aberto. Na dieta de Empoli, após Montaperte, os gibelinos propuseram a destruição de Florença, que foi impedida por Farinata. No verso: Nós vemos como os que têm frouxa luz. Os que têm frouxa luz são os presbitas, que enxergam bem de longe, mas não de perto. Nos versos: Frederico II está comigo. Frederico II, imperador, em 1292 d.C. E no verso: E o cardeal e dos outros me calo. Cardeal Ottaviano Délio Baldini, mundano e amigo dos gibelinos.